Temos a necessidade de quebrar as maldições hereditárias e de anular compromissos que ficaram pendentes com o diabo, mesmo após nossa conversão ao Cristo. Mentira gospel enviada por José Honório do Prado Neto. Essa mentira faz parte do projeto 95 Mentiras do Mundo Gospel, maldições hereditárias que a gente tem que anular e libertar. Olha, tema polêmico nas mentiras do mundo gospel aqui hoje. Pois então, eu até entendo quem fala sobre maldição hereditária, porque é uma ideia que ela é presente na cabeça até dos personagens bíblicos, né? Para você que de repente não sabe o que é maldição hereditária, se você lê lá o livro de Jó, os amigos de Jó eventualmente acusam Jó pelos sofrimentos que ele está passando, dizem que algum pecado que o pai dele cometeu e que resultou no sofrimento que Jó passa. Então, os amigos de Jó têm aí alguma ideia de maldição hereditária na cabeça deles. Os discípulos de Jesus têm essa ideia também, eles falam para Jesus: quem que pecou para que esse homem fosse assim, ele ou os pais dele, né? E Jesus diz que ninguém pecou para que aquele homem fosse doente, e também os amigos de Jó são provados grandes tolos no final do livro. Aí você pode me dizer, tudo bem, os amigos de Jó ou os discípulos de Jesus nesses casos estavam enganados, mas isso não quer dizer que em todo caso não exista maldição que passe de pai para filho, até porque lá em Êxodo capítulo 20 diz lá que Deus visita o pecado dos pais nos filhos. Então, a maldição, ela é bíblica, a maldição que pecado passa de pai para filho, ela é bíblica, está explicada, está lá em Êxodo capítulo 20, não há o que se possa fazer sobre ela, a única coisa que você pode fazer é ir para um culto de libertação e se libertar desse pecado que os seus pais cometeram e que vai passando de família em família, de geração em geração. Estaria isso correto? Será que o texto lá de Êxodo, no Decálogo, realmente quer dizer isso? Ou será que tem alguma outra coisa aí por trás? Pois bem, eu queria desafiar essa interpretação de que a maldição passa de pai para filho, lembrando do livro de Ezequiel, lá no capítulo 18, se você ler o livro de Ezequiel no capítulo 18, do versículo 14 em diante, você vai ver a história de Deus falando com o povo de Israel, falando sobre a injustiça de um filho pagar pelo pecado dos pais. E ali, naquele trecho de Ezequiel 18, de 14 em diante, você vai ver que Deus fala que um filho comete os mesmos pecados do pai e, eventualmente, um outro filho, filho desse mesmo filho, é justo e reto perante aos olhos do Senhor, e sobre ele a iniquidade do pai não cai. Pode ler lá, Ezequiel 18, de 14 em diante. Então, que história é essa? Deus realmente ele vê, ele visita, ele enxerga os pecados dos pais nos filhos, porque os filhos têm esse péssimo exemplo dos pais e eventualmente vêm a cometer o mesmo tipo de pecado que os pais cometeram, o que não significa que isso seja uma maldição. Um belo exemplo, Abraão mente, diz que a sua esposa é, na verdade, sua irmã, e Isaac faz exatamente a mesma coisa. Mas isso não significa que isso seja uma maldição, que os filhos estejam condenados a repetir os mesmos pecados dos pais. Os filhos podem ser justos, como Ezequiel 18, de 14 em diante mostra. Então, de repente, aí você tem uma opinião contrária, mas aí você tem que ir lá em Ezequiel 18, de 14 em diante e mostrar para mim que existe outra interpretação para esse texto. Ou seja, vai dar trabalho, vai dar bastante trabalho. De acordo com a Bíblia, maldição hereditária, olha, sinceramente, não existe. Não significa que quem faz, de repente, tem um ministério que lida com as coisas espirituais está errado. Não, existem sim espíritos malignos que a gente às vezes tem que lidar com eles, mas especificamente dizer que um antepassado cometeu um pecado, esse pecado passa de pai para filho, isso não tem base bíblica, é mentira. Essa mentira
do Mundo Gospel, ela foi enviada para um projeto que eu tenho com o Marcos Botelho, 95 Mentiras do Mundo Gospel. Nesse ano a gente comemora os 500 anos de Reforma Protestante. 500 anos atrás, Martinho Lutero fez 95 teses para reformar o cristianismo da época. Então hoje a gente levanta 95 mentiras que o Mundo Gospel conta, independentemente de denominação, de religião, de orientação teológica, coisas que o Mundo Gospel precisa ser reformado. Vai ter vídeo nesse canal e tem vídeo também lá no Marcos Botelho, então se inscreve no meu canal e no canal dele para receber mais vídeos como esse. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!